Vírgula mesmo. Essa é uma redação sugerida, levando em consideração o que o MEC exige, né, para que tenha como objetivos a fundação. A gente utilizou... Então, a expressão é técnica das letras mesmo. E técnica das artes, é o que está escrito aí. Técnica das letras e das artes. Ah, tá bom. Técnica das duas coisas. Tá certo, Lelo? Então mantenha essa redação, tira a vírgula do Lelo. Gustavo, só uma dúvida. É técnica das letras e técnica das artes? É isso só a para não ideia? repetir, ficou, É essa, não, mas Seria é essa a isso, ideia. Sim, sim. Então tem que colocar um E. Técnica da ciência e... Não, desenvolvimento da ciência, técnica das letras e das artes. E da técnica. E da técnica. Das letras e das artes. Se a ideia é essa que você está falando. Tá? Porque senão o professor Lelo tem razão. Tá? Então vamos consertar? Ou repete a palavra técnica. Também. Qual que é a sugestão, então? Acho que é melhor o E antes lá. Inclui da técnica das artes. Isso? Ok? Todos aprovam, então? Aqueles que aprovarem, por favor, a nova redação, se manifestem. Aprovado por unanimidade. No artigo 5º, também a reitoria não tem nada a acrescentar à sugestão da comissão. E como todos estão vendo, a comissão só acrescentou lá no final, executar serviços de mídia de comunicação social, tais como radiodifusão, da imagens, TV e internet. Né? Só o que está em vermelho, então, que foi acrescentado pela comissão. Alguma manifestação? Aqueles que aprovam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. O Walter tem razão, a gente podia ter aprovado o parágrafo único também, mas dessa vez passou. Então, o parágrafo único diz lá: reger-se-á a FEB pelos princípios da liberdade de investigação científica, o acréscimo, né? Depois, lá embaixo, mantendo-se fiel aos princípios éticos, filosóficos, é o acréscimo, com o objetivo de construção do conhecimento. Só esses acréscimos. Alguma manifestação? Aqueles que aprovam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passemos ao artigo 6º. A FEB é uma instituição sem fins lucrativos, devendo todos os seus recursos ser aplicados na melhoria. Aí tem de acrescentar um na, né? Aplicados na melhoria. Aplicados na... Certo? Só uma correção de redação. Ser aplicados na melhoria das instalações, equipamentos e na capacitação de seus recursos humanos, visando sempre o seu desenvolvimento, aprimoramento e sustentabilidade econômico-financeira e orçamentária. No parágrafo único, acrescenta-se no final, na manutenção e no desenvolvimento da missão e de seus respectivos objetivos e metas institucionais. Certo? Alguma manifestação sobre esse artigo 6º? Então, o senhor, na verdade, quis reforçar. Reforçar, entendeu? É. Que aí já estava falando. Isso, eu sei. Mas como o artigo 1º é o primeiro que a gente vê, muita gente, quando vai examinar o estatuto, fica basicamente no artigo 1º, né? Então, eu sei que é redundância, mas
Em direito, muitas vezes a redundância é necessária para esclarecer bem a situação, né? Ok, artigo 6º já foi aprovado? Então, aqueles que aprovam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora, título 2, da Constituição e da Administração. Artigo 7º. Primeiro, aí o título, né, do título 2, da Constituição, acrescenta-se, então, e da Administração. E no artigo 7º, tem nova redação. Para realizar os seus fins e objetivos, a FEB conta com um conselho curador, um conselho universitário e uma reitoria, conforme disposto nesse estatuto e na lei complementar número 154/2011. Professor Reginaldo. Sim. Só para a gente tentar adiantar, só para esclarecer que essa parte a gente só copiou ipsis literis a lei municipal. Então não houve nenhuma, não é sugestão da comissão, é só uma adaptação à lei. Não sei nem se é necessário a gente ler tudo, porque na verdade a gente só está colocando a redação da própria lei. No item da administração. Exatamente, que no estatuto não tinha isso, né? Não Muita tinha coisa isso. que não tinha, Exato. né? Então a comissão trouxe lá da lei. Bom, então o artigo 7º, aqueles que... o que está na lei nós não podemos mudar, né? O artigo 7º, então, aqueles que aprovam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora, em seguida, o artigo 8º também não há alteração, porque é o que consta da lei, né? Gostaria de submeter à aprovação o artigo 8º. Aqueles que aprovam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. No artigo 9º, nós temos aqui uma situação que precisamos discutir. Em primeiro lugar, no caput, diz lá, o Conselho Curador, órgão fiscalizador, foi acrescentado, financeiro, né? Esse financeiro foi acrescentado, né, no artigo 3º da lei. Na verdade, na lei não tem essa palavra financeiro, certo? E foi suprimido a palavra superior também. Então, a nossa sugestão da reitoria é no sentido de que seja excluída a palavra financeiro e seja acrescentada a palavra superior, para deixar como está na lei. A lei diz, o Conselho Curador, órgão fiscalizador superior da Fundação Educacional de Barretos, que é isso realmente que ele é, né? Se a gente colocar a palavra financeiro, a gente restringe, a gente tenta restringir a competência do Conselho Curador. E ele não é só de fiscalização financeira, ele é um órgão que cuida de tudo, né? Que zela por todos os aspectos da fundação. E a superior, a palavra superior também é importante, primeiro porque está na lei, segundo porque representa a verdadeira função do Conselho Curador, que é um órgão representativo da sociedade, né? Então a nossa sugestão é no sentido de manter a redação que está na lei, ou seja,
o Conselho Curador, órgão fiscalizador superior da Fundação Educacional de Barretos. Certo? Por favor. Sim. Sim. Ficaria fiscalizador também da parte acadêmica? Não, também. Veja bem, o que é qual que é a questão aí, né? Imagina o seguinte, nas fundações de modo geral, todas as fundações têm um conselho, os órgãos dirigentes são o conselho curador e uma diretoria executiva. Essa é a regra, certo? Conselho curador é o órgão principal de qualquer fundação e é o órgão, pela própria significação da palavra, conselho curador significa conselho cuidador, conselho que zela, zelador, zela por tudo, por todos os aspectos. Ele é o primeiro e principal responsável por tudo que acontece dentro da fundação. Qualquer fundação é assim. Agora, no nosso caso, como nós somos um centro universitário, temos atividades acadêmicas, então nós temos também o Conselho Universitário, que justamente tem essa responsabilidade de cuidar das questões acadêmicas. Mas isso não exclui totalmente as funções do Conselho Curador, mesmo nessa área. Porque se alguma coisa, vamos imaginar assim, alguma coisa absurda estiver acontecendo na área acadêmica, o responsável último vai ser o Conselho Curador. Certo? Só que aqui, então, no nosso caso, se destaca essa questão acadêmica porque nós somos centro universitário. E outra coisa que eu quero dizer, não adianta nós, no estatuto, tentar alterar essa situação, porque esse estatuto, na hora que foi interpretado por uma autoridade judiciária, por exemplo, vai ser interpretado de acordo com a doutrina, com a jurisprudência, que funciona como eu estou dizendo, entendeu? E, ainda por outro lado, é melhor que seja assim mesmo. É melhor que seja assim mesmo, porque, como já coloquei várias vezes, o Conselho Curador representa a sociedade, que é a verdadeira dona da fundação. O Conselho Universitário representa a comunidade acadêmica, e a reitoria, o órgão executivo, é o prefeito. Então, não podemos manchar, né, ou restringir a competência do Conselho Curador. Patinha, por favor. Oi. Está funcionando? Tá. Eu acho que há um problema aqui quanto ao espírito do que se queria do Conselho Curador quando houve a transformação do Conselho Diretor no Conselho Curador. Eu entendo que o Conselho Curador tem a função de fiscalizar o funcionamento da instituição, até para impedir que a comunidade, num ato de loucura, desviasse a fundação da sua ideia primordial, que é servir a comunidade Barretos nos serviços educacionais. Então vamos supor se um dia aparecesse um grupo louco de professores que resolvesse pegar todo o patrimônio da FEB, votar num conselho universitário, onde eles têm maioria, e dividir o patrimônio entre nós. Resolvemos agora pleitear, né, lotear a FEB e levar para casa. O Conselho Curador iria impedir isso, e daí a necessidade de haver uma fiscalização do ponto de vista financeiro. Porém, eu não entendo o Conselho Curador com competência para conseguir fazer análise das questões acadêmicas da instituição. Eu não estou discutindo do ponto de vista legal, tá? Eu não confesso que eu não tenho formação suficiente para isso. Porém, do ponto de vista moral, do aspecto do que ele deveria ser feito. Primeiro, ele é um representante da comunidade. Não tem uma formação acadêmica necessariamente. Tem alguns representantes com formação acadêmica dos professores, mas não é um conselho acadêmico. Segundo, ele representa como uma mantenedora da FEB. E os mantenedores, em tese, não deveriam interferir no funcionamento acadêmico da instituição.